Olá, olá, mais um Resenha do Bona aqui no YouTube. Aproveito para pedir uma vez mais para você se inscrever lá no youtube.com/Resenha do Bona e também no Instagram PR Bonavides. Vai lá, se inscreve, dá essa moral aí. Um programa hoje com um grande amigo, uma vez mais, com o meu parceiro Roger. E aí, Rogério, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, Bona. Feliz de estar participando de novo. É sempre um prazer, é muito bom fazer essa resenha. Todo mundo, é bom para todo mundo, né? Para quem a gente convida, para nós, que sempre a gente está aprendendo alguma coisa. Então, felizão e vamos embora. É um momento de dar risada, de também, descontrair, né? ideia. A única coisa que o Max e o Diogo Gamberini da produção aqui da Tela VIP, aproveitar e agradecer aí a Tela VIP estúdio bonito, né? Lindo. Eles sempre falam, pô, o Rogério chega atrasado sempre aí, Não, pô, vai ter que pagar um almoço, um jantar, tu falam? Não falam sempre. Na minha frente ninguém fala nada. Mas eu tô te contando aí, o Max, o dançarino, e hoje, nosso convidado mais do que especial, meu grande amigo, meu parceiro e meu xará, Paulo Roberto de Jesus. Paulinho, prazer ter você aqui na Resenha do Bona, para contar um pouco da tua história, para contar da tua vida. Tenho certeza que a gente vai ter um tempinho aí para bater um papo, dar umas risadas, mas é um prazer te receber, cara. Pô, Betinho, a honra é minha, cara, tô muito feliz de estar aqui com você. Você é um grande amigo, parceiro aí de advocacia, de docência, aí com os alunos, sempre querido, a gente sempre junto aí na sala dos professores, na vida profissional. É muito legal estar com você, que é um grande amigo. Tá com o Roger também aqui, que é um amigão. Vocês já participaram juntos aí lá no Zé, né? Vários programas juntos aí, debatendo as questões da cidade aí. O Rogério é um amigão. O Zé, que é um grande parceiro nosso, que já teve o prazer também de estar aqui. Participou do Quando ele veio, eu fiquei tenso, cara. Eu nunca tinha apresentado nada. Aí vem com o maior apresentador aqui da Baixada. O Zé é um comunicador de mão cheia. Né? Ele é muito bom, né? E hoje é o nosso bate-papo aqui. Então, Paulinho, prazer estar aqui. Queria começar que você contasse pra gente, você que é um grande advogado criminalista, professor da Unisantos, lá comigo também, é uma honra a gente, né, que é advogado, poder estar na Casa Amarela, a casa mais tradicional, né? Como surgiu essa tua ideia de ser advogado lá quando você era menino ainda, adolescente? Conta um pouco pra gente aí. Tenho certeza que teus alunos não devem saber também. Com a riqueza de detalhes que eu vou contar aqui, com certeza não. Desde que eu descobri que uma pessoa tinha que ter uma profissão, eu quis ser advogado criminalista. Eu nunca trabalhei com outra coisa. Eu tive 2 trabalhos na minha vida, como estagiário e advogado. Então eu não tive dúvida assim, com relação à minha vocação. Isso não quer dizer que isso não me fez nem melhor nem pior do que ninguém. Só facilitou, né? Só que facilitou um pouco a minha escolha, porque eu sempre quis fazer direito mesmo, sempre quis ser advogado criminalista, atuar no júri. Então, eu tive uma relação familiar bem próxima com a família do Dr. Walter de Carvalho. Os meninos são muito meus amigos desde pirralho, então eu via nele aquela figura que me inspirava no júri, uma pessoa extraordinária, generosa, que deixar aqui registrado toda a minha gratidão, não só ele, como a toda a família, que aprendi muito com ele, estudo os processos de júri como ele me ensinou. Então, foi aí que tudo acabou acontecendo de uma maneira muito positiva, né? Porque tá do lado de uma fera dessa. Paulinho, o Dr. Walter de Carvalho deixou um legado aí de seguidores, de admiradores, né? De profissionais que atuam hoje que se espelharam nele. Eu conheço vários. Né? A gente tem uma geração, desculpa, mas a gente tem uma geração mais antiga, que é do Walter de Carvalho, que foi um grande tribuno, junto com meu tio, Roberto Bonavides, e o Cassione. Também. O Vicente Cassione, na época eram os 3 grandes tribunos, né, pelo menos na minha opinião, assim, de quando eu estudava, comecei. Depois teve um interregno ali, ficou o Eduardo Elias, um tempo, não sei se vocês se recordam, o Eduardo assumiu esse protagonismo, e aí não tinha mais nenhum outro da geração dele, pelo menos eu não me recordo. E aí depois, na nossa geração mais recente, né, não tanto na tua, você é um pouco depois da minha, mas da minha geração, o Ricardo Ponzeto, o Eugênio Malavasi, que foi meu sócio muitos anos, foi meu padrinho de casamento também. Foi meu professor, o Ricardo. Então, você vê como a gente é uma outra geração, né? E aí depois veio a geração de vocês aí, geração
sua, do Marcelo Cruz, uma outra geração, né? Mas aí isso tudo começou aí com o Walter. Você estava o quê? No ensino médio, colegial, Então, da nossa época? Já a nossa relação familiar começou ali com o Valtinho, com o Léo, com o Bruninho, né? O Bruninho menor, né? Então eu comecei ali com uns 14, 15 anos, a gente junto ali, convivendo. E depois, quando eu entrei na faculdade, eu já fui fazer estágio com ele e aprendi bastante. Ele sempre falava do Roberto, do próprio Cassione, né? Que foi nosso professor também. Então eu não sei o que acontece aqui na água da nossa cidade, né? Que os criminalistas aqui, dessas 3 gerações, 4 gerações que você mencionou, todo mundo aí bate firme quando vai para São Paulo, o pessoal reconhece o nosso trabalho, é muito legal. Sim, legal. E aí dali despertou essa tua ideia, essa tua paixão de ser advogado criminalista. Você sabe, cara, eu tenho uma história assim bem semelhante. Meu pai trabalhava na Cosipa e a Cosipa fazia grandes festas, né? E festas assim para 15 mil pessoas. E uma vez entrevistaram eu e meus irmãos e nós saímos no jornal da Cosipa. Tinha um jornalzinho da Cosipa, né? Aí meu irmão, pô, o que você quer ser quando crescer? E ele, quero ser jogador de futebol. E ele com uma bola, tal, não sei o quê, sem camisa, só de short com a bola. Meu outro irmão, eu quero ser bombeiro. Aí deram um capacete lá de bombeiro para ele tal. E aí o meu pai me mostrou isso recentemente. Eu devia ter menos do que 10 anos. Falava, pô, eu quero ser advogado criminalista. A minha família é de advogados, claro. Meu pai também é advogado, só que Sim. Meu pai era da Cosipa, da parte de seguros, e eu de shorts com uma gravata do meu pai, que ia até o chão, assim, que era grandona, né? E como você também, cara, nunca pensei em outra coisa, a não ser advogar na área criminal. Você me falando aqui me fez lembrar, o Dr. Walter falava muito do teu tio, que ele era muito culto, falava até de Vicente de Carvalho, proclamava poesias, versos, o Dr. Walter me falava dele. Então havia uma amizade entre os advogados criminalistas. Claro que cada um queria ver o seu lado no sentido de trabalhar e fazer o seu espaço acontecer, mas havia um respeito, que é muito importante que se tenha numa carreira, né? E da minha geração, como eu te falei, eu, Eugênio, o Ricardo, o Ponzeto, também a gente sempre se deu bem. Eu acho que não tem que ter competição nesse meio, claro, né? É cooperação, cada um no seu, tal. Depois eu acabei seguindo também por esse viés político, mas, cara, não tem, é todo mundo igual, tal. E aí você fez a faculdade e tal, se formou e teu primeiro júri. Todo mundo me fala do primeiro. Aliás, nós fizemos uma palestra uma vez juntos, né? Sim, eu me lembro dessa palestra porque foi ali que eu descobri, né? A gente estava brincando, era para contar sobre júri. Eu contei do meu primeiro júri, que é muito engraçado, mas é longo. Quem tem que falar é você do teu. E aí, descobri naquele dia que você era corintiano também, né? Aí eu até falei brincando. Mais corintiano do que gente. Max, corta aí, Max. Corta aí, vamos encerrar mais cedo. Pelo visto, nós vamos trocar aqui. O Rogério comigo, o Santos vai subir e o Corinthians vai descer, né? Se continuar nessa pegada, nós vamos ficar mais um ano sem jogar. A tendência é essa. Mas e aí, teu primeiro júri? Me conta aí. Então, meu primeiro júri eu tenho hoje aproximadamente uns 150 júris em 20 anos de carreira, mas o meu primeiro em especial foi ao lado de uma grande advogada criminalista que eu tenho certeza que você conhece, que é a Nádia Puziello. Cara, eu ia citá-la, mas acabou... Que é uma personalidade para ser ouvida. A Nádia, eu encontro ela sempre na Unimes. Ela fazendo academia lá, eu vou para dar aula, dou aula na Unimes também, e ela está fazendo academia. E a Nádia, sim, acho que foi a maior companheira do Walter. Sim, sei lá, escrevendo durante 20 anos. Aí. Por isso que eu digo, né? A oportunidade ela tem que vir ao lado também da sorte. Eu tive muita gente boa do meu lado e generosa, né? Porque não é todo mundo também que dá camisa. Então eu tive muitas mãos me ajudaram ali a aprender. E o meu primeiro júri foi com ela. Foi o caso da camisa da seleção portuguesa aqui em Santos, que o acusado, né? Para encurtar um pouco a história, estava com a camisa da seleção portuguesa, o Borba falava que não estava, eu falava que estava, e foi uma discussão foi um júri bem disputado, a gente conseguiu ali a desclassificação para lesão corporal e o meu cliente acabou sendo solto no dia. E desafiar o Borba no primeiro júri, né? Para quem não conhece, né? O maior promotor do júri que o Brasil já teve, quase 2 mil plenários. Mas como que é o caso? Conta um pouco mais aí pra gente. Então, o caso era uma troca de tiros. Era uma troca de tiros que aconteceu no morro do José Menino, e a identificação era justamente essa. O grande problema da situação era uma troca de tiros com policiais militares, e a acusação dizia que era o meu cliente. E o meu cliente estava ou não estava com a camisa da seleção portuguesa. Por isso que esse caso ganhou até uma certa repercussão na época. E a gente conseguiu fazer valer a tese favorável ao nosso cliente. Enfim, foi bem interessante. Mas foi um júri que eu estava morrendo de medo, né? Eu mencionei a Nádia porque ela estava do meu lado. Eu fiz esse júri ao lado dela.
E a partir daí a gente começou a fazer vários júris na sequência. Você sabe que quando eu me formei, um amigo meu, não vou citar o nome dele aqui, obviamente, e aí a gente queria fazer júri. Ele foi fazer o primeiro dele e uma semana depois eu ia fazer o meu primeiro. Então a gente estudou meio que juntos, tal, não sei o quê. Quando ele foi fazer o primeiro dele, ele falou, ó, marca o tempo, quanto tempo eu vou falar, ver o que eu fiz legal, depois a gente troca ideia. E aí na hora ele decidiu também convidar um amigo, um advogado mais experiente para ir, porque ele também estava meio com medo, ansioso, tal, não sei o quê, para ser uma muleta lá para ele. E aí ele começou e eu marquei o tempo. Naquela época o advogado tinha 2 horas, se lembra? Sim, 2 horas, agora é 1h30, né? E aí ele começou a falar, eu marquei. E aí ele começou a falar, excelentíssimo senhor, doutor Luiz, presidente do Egrégio Tribunal do Júri, doutor Gilberto Ferreira da Cruz. Lembra, Gilberto? Um abraço pro Giba aí. Aí saudou o Borba, tal, não sei o quê. Eu falei, caramba, o cara tá bem, né? E aí ele foi falando, cara, das 2 horas, quanto tempo vocês acham que ele falou? Olha, 1h50 para deixar 10 minutos aí pelo menos. 40 minutos. Ou não, pelo visto, cara, que você dá dando a ele entender tava muito. bem pra caramba. Do nada, Ele travou. ele travou falou pouco. e falou, passo a palavra ao meu colega, Dr. Carlos Alberto Adrião, um outro advogado, também um abraço, um grande abraço aqui pro meu amigo Adrião. Passou a palavra pro Adrião, sabe quantos minutos tinham? 8 minutos, cara. Caramba, acertei. O cara travou, velho. Então, pode Caramba, acontecer. acontece, Pode- né? pode Por acontecer. isso que eu recomendo a todo mundo que vai começar a trabalhar no júri, né, Betinho? Você que fez tantos júris aí. Eu era estagiário, eu vi você no júri em São Vicente. Eu sei até uma história aí que você, o ar-condicionado que tá lá, meu pessoal, se tá geladinho lá. Eu te no contei, fórum né? de São Vicente, nós devemos a 3 advogados, né? Betinho, ao Eugênio e ao Ponzeto. Amigos, queria deixar um abraço aqui. Que compraram. Como é que foi essa história aí, Betinho? Eu sei que o entrevistado sou eu, mas essa história é curiosa, né? A gente fazia muito júri lá em São Vicente. Um calor danado. O Eugênio e o Ricardo Ponzeto, 40 graus, um calor terno e a beca. Chegamos pro juiz e falamos, ó, não dá pra fazer júri assim, cara, muito calor. Você não sente calor? Era o Frederico que aposentou, o Frederico lá da faculdade, né? Pô, você aposentou, cara, aposentou, tá muito calor, você não consegue aí? Ele falou, não consigo ar-condicionado. Se vocês comprarem, eu consigo instalar. Aí, cara, quem fazia muito júri? Eu, Eugênio e Ponzeto. Vamos comprar cada um e a gente instala. Vamos. Compramos cada um, demos lá e os caras instalaram. Até hoje você tá são lá, os 3 hoje. velhinhos, aqueles pequenininhos de janela. Pô, cada vez que eu vou lá, eu fico Graças a olhando Deus. assim, ó. Aí tem os 3 aparelhos lá e eles conseguiram instalar. Você vê como que é o Poder Judiciário, né, cara? Muito bom. Muito E o meu primeiro júri também, rapidamente, cara, eu fui nomeado e aí eu me inscrevi naquele convênio, eu sempre Da falo pros defensoria, alunos, né? Se inscreverem, e aí eu fui nomeado. E aí 2 rapazes entraram numa festa de casamento sem ser convidados, começaram a bagunçar na festa, beber, fumaram maconha, tal, não sei o quê. O pai da noiva foi tirar eles, mó confusão, quebra-pau, e tiraram eles. Pô, imagine um casamento, a menina lá de noiva, de branco, tal, sai aquela confusão com o pai dela. Voltam 2 caras com capacete no meio do casamento e matam o pai da noiva. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu quero ser advogado criminalista ou vou ser bombeiro igual meu irmão, jogador de futebol, fazer dança do ventre? Eu estava olhando aqui a sua cintura, dança do ventre. Aí bem, você já foi, ô Max? Cadê o Max, dançarino? Rogério já fez dança do ventre, Rogério? Não. Mas ó, só uma coisa, só para não perder o gancho, você estava falando, sabe que a minha primeira audiência foi trabalhista, mas eu estava super nervoso, porque a primeira, em Cubatão, na época da indústria, que é dos processos trabalhistas todos, Cubatão, por causa do polo industrial, era um negócio. E aí eu comecei a fazer, eu estava pelo empregador, pela empresa, e eu comecei a fazer o reclamante. Teve um piti, levantou, socou a mesa, falou, veio para cima. Primeira audiência, cara. Pra te agredir? Aí eu, cara, eu novinho.
Eu falei, caramba, assim, alegando tipo, que era mentira, que a versão dele era que valia. O juiz meio sem saber o que fazer, chega uma segurança e tudo. Eu falei, caramba, isso que é trabalhista. E você ficou o quê? Sentado lá? Eu fiquei sentado, eu vou fazer o quê? Eu fiquei com medo, né? Fiz meio assim, o cara levantou, bateu na mesa, tipo, tinha uns copos em cima da mesa, os negócios, o cara pegou, eu falei, ai meu Deus. Não é fácil. Aí eu, cara, tem umas coisas. Primeiro, acredita nisso? Depois a coisa vai, você vai ficando mais. Tem mais cenas. Eu tenho umas histórias também. Não, mas você vê, eu acho que é legal, porque assim, é legal pra galera saber. Jovem, e né? nas adversidades Pô, é que a gente também cresce. teve um porque caso, tem muita sim. gente que encontra uma adversidade dessa Claro. igual a sua, que vai desistir. teve um caso Trava, de repercussão né? aqui Trava teve um depois. caso de repercussão aqui numa das cidades da Baixada, que é aquele tipo de júri que eu cheguei, tava lotado de gente, sabe quando tá com a camisa com a foto da vítima? Eu não vou mencionar, Sim, porque é um sim. caso de muita repercussão. Quando eu cheguei no fórum do Guarujá, eu cheguei na miúda assim, devagarzinho, quando olharam, olha o advogado ali, saí correndo por fora. Então o advogado, eu falo pra moçada, tem que ficar esperto, porque tá todo mundo ali atento. E era uma tese que a gente tinha que, de certa maneira, desconstruir um pouco a vítima, que a vítima também era uma figura difícil. E você começando a falar, o Roger falou uma situação de ameaça, então, até para ficar o registro, né? Foi um júri, e quem conhece o plenário do júri do Guarujá, ele é pequenininho, a Vila Belmiro, a torcida fica no teu gogó ali. E eu batendo na vítima, né, mostrando quem era a vítima para os jurados. Porra, não foi pular pra cima de mim um familiar da vítima, chegou a polícia. Então, quer dizer, advogado é aquela linha, né? É passional, né? Então o coração tá ali. E trabalhista, a mesma coisa, e civil, família, direito lida com as emoções, meu. Então, se você Graças estiver preparado. a Deus, eu nunca tive nenhum problema. Pô, cara. se a polícia não segura ali, tinha caído pra dentro de mim. Não, mas na advocacia tem muito disso, né? A gente fazia, por exemplo, os primeiros que você normalmente pega, quem faz civil, tudo, separação, né? Que é pior que um júri. Tem casos que separação Não, família é outra pior coisa, que júri. A primeira coisa que eu aprendi logo no início, você vai atender, se for a cliente, se for a mulher, tem que ter alguém na sala. Claro. Tem que ter alguém na sala. Sim. Por mais que seja um escritório aberto, amplo, tem que ter mais alguém. Porque normalmente é aquela coisa de dar o troco. Se houve, né, uma traição, se teve alguma coisa assim, a primeira pessoa que e a mesma coisa é advogada mulher também. No caso, ao contrário. Você, do cliente, se insinuar para quando chegar no dia da audiência, provocar o ex-parceiro. É uma loucura isso. Não, é complicado. Você falou do Guarujá, eu lembrei, cara, eu fiz um júri no Guarujá também, que o magistrado mandou me chamar antes do julgamento. Ele falou, eu queria falar com você, vem até o meu gabinete. Aí eu fui lá. Ele falou, então, eu vou fazer o júri com colete à prova de bala e o promotor também. E aí, o que você acha Você disso? quer colocar um também? Porque existe denúncias de que uma facção criminosa grande atentado. pode vir aqui querer pegar o teu cliente. Então, se você quiser fazer também, eu estou te oferecendo. Eu falei, não, eu não quero, tal. Ele, pô, mas é perigoso. Eu falei, ó, excelência, na boa, se entrarem aqui para resgatar ele e tiver tiroteio, eu acho que a última bala é a minha. Só se for uma perdida, porque eles vão focar o réu, depois o senhor, o promotor. A minha eu acho que vai ser a última. Eu tô defendendo o cara. Então eu não vou fazer, não. Cara, mas foi um júri, assim, bastante complicado. Tenso, né? Tenso. Né? A promotora colocou na época tinha CD. Ela colocou, olha, fizeram um rap em homenagem ao réu que vão matar ele. Aí colocou, quero a cabeça do Galdino, bagulho louco, velho. Que queriam matar o cara. Tá difícil. Foi fazer uma júri no briga Guarujá. dentro do presídio. Cara, eu absolvi ele saiu. No mesmo dia à noite, cumpriu o alvará e ele saiu. No dia seguinte, a mulher dele me liga que mataram ele. Tava morto. Brincadeira. Direito criminal, você está muito ali nessa divisa, né? Entre a justiça e você sofrer, eventualmente, até uma agressão. Porque você está disposto, e você defende muitos casos antipáticos, né? Pessoas estão ali Mas você sabe que eu sempre querendo falo te pros pegar da meus pior clientes, maneira. Cara, você tem que agir com ética, com transparente e não prometer nada. É o que eu sempre fiz na minha vida. Graças a Deus, nunca tive um problema, cara.
Nada, A zero. assombração sabe para quem aparece, né? Eu costumo dizer isso. É não prometer resultado, é aquela história. Você vai prometer o teu trabalho, tua dedicação e o teu esforço. Uma falsa Não, mas o fulano de tal falou que ele sai em um ano, ele sai. Então fecha com ele. Quando ele for condenado, você vem falar comigo. Então você não pode prometer resultado. Cara, é exatamente isso. Eu nunca prometi nada. Aí quando eu perdi a júri de 4-3, porque antigamente contava, agora não conta mais por segurança. Isso. Quando eu perdi de 4-3, cara, ficava louco da vida, ficava pistola, como diz meu filho. Porra, ficava... Aí falava, pô, Deus, perdi de 4-3, fiquei aqui um dia inteiro, 2 dias inteiros, preferia perder de 7-0. Cara, um dia eu fiz um júri, começou 8 da manhã, foi o dia inteiro, noite inteira, terminou 1 da manhã. Perdi de 7-0. Virei e falei, Deus, é brincadeira. Não precisa comprovar, né? Cara, nunca mais eu quero. Aí, a Ré mandou me chamar lá atrás. Falei, putz, a mulher vai encher o saco. Meu, a mulher foi me agradecer ainda. Porque era assim, eram muitas provas, grampo telefônico e tal. Mas eu, graças a Deus, cara, eu nunca tive. Ó. Júri é um negócio muito curioso, né? Pô, você vai passando o tempo, né? Eu sou professor de direito penal há 10 anos, então eu vou fazer júri e vai a moçada toda assistir. E você não consegue saber o resultado, por isso que não dá pra você prometer. Tem júri que vai os alunos lá, você termina a tua fala aplaudido, maravilhoso, fala, levei o júri, foi lá condenado. Tem júri que todo mundo fica em silêncio, e professor, acho que o bicho pegou, vai lá e é absolvido. Então quem promete tá botando a cabeça na guilhotina, porque você não tem como saber, não tem como você avaliar. E hoje em dia o jurado já chega com a cabeça feita. Hoje o jurado vê aquele cara ali em pé, de camisa branca, calça bege, havaiana, com cara de bandido na cabeça do jurado, ele já está pré-condenado. E se o caso já é um caso rotulado, é o caso do fulano, é o caso do cicrano, já chega o júri montado para ser condenado. Então hoje o júri vive uma crise mesmo, ele tem que suar a camisa. Tanto que eu tenho falado para os meus alunos, principalmente na ESA, quando eu vou fazer palestra para advogado, que você não pode pleitear o impossível, você tem que pleitear aquilo que é razoável dentro do processo. Então o que eu tenho pedido de condenação, Betinho, desclassificação de homicídio para lesão corporal seguida de morte, que eu diminuo a pena do sujeito e ele vai para a rua. Do que bater a absolvição, tá difícil absolver. Basta ver os casos de repercussão na tribuna. Não, e você vê, a gente tem... tudo condenado. Pode pegar um advogado que for de A a Z condenado 15, 20, 18, 15, 20, 30, não tem jeito. Tá difícil. E olha só, Rogério, como é difícil para a defesa, né? A gente tem um grande jornal de circulação que é a tribuna. Então a tribuna coloca lá, bandido vai ser processado hoje no júri. Pô, todo mundo lê a tribuna logo cedo. E o jurado lê também. Já vai com aquela impressão. Então você sai perdendo de 7-0, porque o promotor fala primeiro, ele já viu o caso na imprensa e você tem que reverter. É difícil a situação, né? Você nunca fez júri, né? Que é a área criminal? Não, nunca fiz. E sabe que na época da faculdade era o que eu mais me atraía. Era... Você sabe que eu vou te falar um negócio? Mas eu acabei, acho que por força da formação familiar, da estrutura, foi pro empresarial, todo mundo na minha família, área da engenharia. Aí eu acabei cedo querendo participar e acabei meio que entrando para coordenar os processos em que envolviam a empresa, depois muitos contratos e tudo, e acabei fugindo um pouco, mas o que me satisfazia, o que me dava prazer eram as aulas, eram os casos. Você se formou em que ano? Cara, sabe que eu nem lembro. O segundo ano, eu fui da segunda turma da Unicep, porque eu fiz FMU, que agora depois virou... Não, eu me formei em 93. Eu ia falar 94, então. No último ano, eu voltei para Santos, o reitor era o Dr. Merrana, e era a Unicep, foi a segunda turma da Unicep. Não, mas eu vou lembrar um negócio. Eu me formei em 93, eu acho que você se formou em 94. Sabe quem foi da minha sala? Márcio Barbuí. Foi da minha sala. Então, não sabia nem que o Márcio tinha feito direito. Também não. Eu vou lembrar um negócio, não sei se você vai lembrar, acho que eu nunca nem falei contigo. Eu me formei em 93 e em 94, em dezembro de 93, cara, em abril de 94, recém-formado, a Associação dos Advogados chamou eu, o Eugênio e o Ponzeto para dar um curso preparatório para a OAB. E eu acho que tu foi fazer, não foi? Fazer esse curso lá? Pode ser, eu fiz. Na Associação dos dar uma Advogados? revisada. Isso, eu fui, pode crer, eu fui. Aí, pô, a gente nunca falou isso, hein, cara? 30 anos. E aí,
Eu me lembro, cara, porque eu morava na Bahia com o Tolentino, meus pais moram ali, a Associação dos Advogados era ali do lado. A gente se encontrava muito ali, aí depois às vezes ia até no Sevilha, ali na esquina. Exatamente. Isso, pô, 94. Estamos falando de 30 anos. Naquela sala grande, é verdade. Você vê quanto tempo. E você sabe que um dos maiores advogados da área previdenciária da nossa cidade, hoje já falecido, Mauro Lúcio, Alonso Carneiro. ele falou, pô, antes de morrer, eu queria fazer um júri. Olha só. Porque é... Acredita, Muito, cara? Porque é o nosso inconsciente, ou lúdico, né? né? É a essência do direito, né? Claro. Você criar, né? Formar convicção, né? Defender com todo o leque de possibilidades que a defesa... e é onde o profissional realmente desenvolve a oratória e tudo. Muito legal. Cara, é legal, né? E eu falo brincando para os meus alunos, só que eu falo lá e dentro da sala ninguém ouve. Hoje eu vou falar aqui, as pessoas vão ouvir, né? Eu falo assim, pô, vocês querem ir para a área trabalhista? Pô, você vai colocar um terno para discutir insalubridade, 13º, periculosidade, 13º, férias. Qual é o desejo que te dá isso? Ou senão você vai para uma ação na área civil, nunciação de obra nova. Se o muro fica 30 centímetros para cima ou se tira o muro. Isso te dá desejo, cara? Pois é. Tem que vir pro crime, fazer júri e tal, porque realmente, cara, a galera gosta de ouvir os casos. E o direito tal, penal né? e o júri, né, Betinho e Rogério? Ele chama a atenção. O cidadão comum, que não é afeto ao direito, que não estudou direito, ele vê aquele advogado do júri, quantos e quantos casos da área trabalhista, da área civil, da área previdenciária vieram me procurar através do júri. Porque o sujeito vê você fazendo o júri ali, batendo boca com o promotor, ele fala, esse é o cara. Por isso que hoje é muito difícil o sujeito ser um advogado só em uma matéria. Nós temos, claro, algumas situações, mas a maioria dos advogados departamentalizou o escritório e empresariou o negócio. Então hoje, apesar do júri ser a minha paixão, o meu escritório atua em outras áreas também. Eu tenho outros advogados que trabalham comigo e fazem área empresarial, área civil, previdenciária, direito público. Sim. Eu advogo para professores na rede oficial do estado de São Paulo. Então, assim, você acaba departamentalizando. Então, a dica até para o jovem advogado, o júri é fundamental, é importante. Por quê? Porque você vende o teu trabalho também. As pessoas se sentem identificadas contigo falando bem, brigando ali com o promotor e com o juiz. Entendeu? Mas você vê, é o que você falou, os escritórios têm vários advogados. Pegar um advogado bom em várias áreas é muito difícil. É impossível. Você departamentaliza, coloca um especializado em cada área e coordena. Cara, eu conheci... Toma mais tempo do meu trabalho gerir o meu escritório hoje do que propriamente fazer júri. Eu conheci um cara bom, cara, que eu citei até ele hoje aqui, que é o Carlos Alberto Adrião. Cara, esse cara é muito bom na área civil e muito bom na área criminal. É raro, cara, hein? É raro. Eu, assim, pra mim, melhor advogado de Santos, sou fã número 1, por isso que quero até falar e deixar registrado aqui, é o Marcelo Guimarães da Rocha e Silva. É o pai do Serginho, né? Pai do Serginho, foi meu professor os 5 anos da faculdade, depois foi diretor no finalzinho no lugar do Merrana. Esse cara, sou fã número 1, o cara foi secretário-geral da OAB, cara. Sem falar que é uma simpatia, né? Eu acho Porra, ele era bravo, velho. Mas Na ele faculdade... tem um trato, Não, hoje, todo ano, e ele é testemunha aquilo que eu tô falando, cara. Eu tô formado há 30 anos. Todo ano, no Dia dos Professores, eu ligo para ele. Que legal. Falo, professor, obrigado por tudo, hein? O senhor foi meu mestre. Essa é a reverência que os alunos têm que ter. Eu costumo dizer o seguinte, né? O pessoal falo isso nas aulas, tem muito advogado, tem pouquíssimos advogados. Tem muitos inscritos na OAB, mas advogado esforçado, atualizado na legislação e que briga pelo interesse dos seus clientes são poucos. A maioria dos advogados hoje acaba não tendo uma postura adequada dentro do processo, diante do cliente. Eu coordeno a prerrogativa criminal da OAB na Baixada Santista. Então, o que eu recebo de reclamação de colega, alguns colegas até reclamam comigo, né? Que acham que por você estar na OAB, você tem que passar a mão na cabeça do colega. E na maioria das vezes, ou se não em grande parte, o colega está errado. Então, para aquele jovem que está agora no 4º ano, como o teu filho, que foi meu aluno, é um garoto extraordinário, e toda a turma que está se formando, sejam bons advogados. Não corram para o concurso público porque está vendo o salário no edital que vale a pena. A maioria dos advogados da minha geração que fizeram um bom trabalho não trocam o seu escritório para assumir nenhuma vaga em defensoria, Ministério Público ou magistratura. Porque você vai construir... A carreira pública é um grande salto para uma carreira plana. Bate no teto ali e acabou. Agora, se você tem vocação e força de vontade, vá para a advocacia, independentemente da área.
e vai em frente que você vai conseguir E fora êxito. o dom, aquilo que você gosta, que você ama, né? A gente já falou aqui várias vezes, uma você fazer com amor. pessoal. Eu sempre faço tudo com amor, cara, e não me arrependo absolutamente de nada. Né? O meu filho está seguindo essa trajetória, o mais novo, o Gabriel, foi teu aluno, sempre fala muito bem de você. A Duda, a namorada dele, Sim, né? Também foi tua aluna, trabalhou, foi tua estagiária lá um tempão, né? Então, pô, acho que é isso aí. E acho que a tua história é muito parecida com a minha, cara. A gente está descobrindo aqui. E depois, como foi entrar na docência? O meu, quando eu era aluno, eu falava, eu quero ser advogado criminalista e quero ser professor um dia. E o Marcelo Guimarães foi meu professor, os 5 anos. E quando ele virou diretor, 5 anos depois eu me formei, ele me liga, você não quer dar aula? Só que ele anda muito, até hoje, com o Celestino Venâncio Ramos, Aquela turma da com o Michel Zamari, É a e turminha. esses caras são sacana. E foram meus professores. Hoje são grandes amigos meus, que eu reverencio todos eles. Aí o Marcelo me liga, pô, você não quer dar aula? Eu falei, pô, os caras estão me sacaneando, né? Aí eu vou lá, todo feliz, e a sacanagem deles e tal. E aí eu entrei assim, cara. Canelas de Godoy, desembargador, cara top, né? Era toda aquela turma. E aí eu entrei assim, mas foi sempre um sonho meu. E o teu? Como que você começou? Então, na verdade, ideia não tem. Eu costumo dizer o seguinte: ideia não tem dono, né? Ideia tem destino. Então eu sempre mirei naquelas pessoas que eu admiro e modelei elas, né? Copiar e pegar tudo aquilo que ela tem de bom. Falei do Walter, outra pessoa que me inspirou muito foi o professor Vicente Cassione, foi uma grande reverência. E eu via nele, ele é um grande advogado criminalista, professor de direito e colunista em A Tribuna. Falei, eu quero fazer esse tripé aqui. Então eu comecei a focar em dar aula. Então eu comecei o professor Cláudio Honor Mendonça dos Santos, promotor de justiça, hoje subprocurador estadual, abriu porta para mim. O Borba, hein, fez uma declaração, tinha feito 2 júri na vida, ele me mete uma declaração, bati da máquina, isso até me emociona, deixar registrado isso, mandar para ele. Esse é um ser humano. Ele bateu a máquina dizendo que eu era um grande criminalista, expert no júri, grande professor, com 25 anos de idade. O cara, olha o coração corintiano dele. Ele é um ser humano ímpar, cara. Sensacional. Então eu comecei a lecionar, não foi fácil entrar numa universidade. Eu lecionei em 11 cursinhos. Graças a Deus, deixando as portas todas abertas até hoje. E entrei na Unisantos. Aí fui Renata Bonavides, que me deu a oportunidade, deixar registrado aqui, excelente diretora, uma pessoa que eu tenho o maior carinho e admiração, porque abrir porta não é todo mundo que abre. Ela botou um garoto lá, eu tinha 31 anos, fui o segundo professor mais jovem da faculdade, História da Unisantos, só não ganhei do Cassione, que entrou com 29, entrei com 31 para 32. Aí comecei a lecionar, estou lá há 10 anos, e depois aí eu fui para a Tribuna para começar a escrever as colunas online, aí já estou aí 150 textos seguidos por semana. Isso daí a gente fala daqui a pouco. Que eu fui lá. Que eu estava lá. Isso a gente fala daqui a pouco aí. Mas me fala da faculdade, como é que foi? Era que matéria? Penal. Mas ela te chamou? Foi concurso? Não, como é que foi? Na verdade, o Rodrigo Julião, que também foi uma pessoa que... Você percebe como, até para quem está me ouvindo, para a molecada que está ouvindo, os jovens, né? Tem que estar sempre ao lado das pessoas boas, pessoas generosas. Então, ser amigo e grato. Amigo e grato. E registrar isso. Precisava de um professor, tinha havido uma troca lá na época. E, na verdade, não era nem a matéria exatamente que eu lecionava, era penal, mas era um troço lá que eu não estava muito alinhado com o negócio. Mas cavalo passou selado, a gente tem que montar e vamos domar. E fomos para cima, entrei como contratação emergencial, fiquei 6 meses e de lá nunca mais saí. Cara, esses caras dão tudo sorte. Eu fui, acho que um dos poucos que eu entrei na Unisantos com concurso. O Américo também, ele fala a mesma coisa. O Américo, pô, sou eu que tive que fazer banca, caramba. O meu também, o meu foi concurso. O Américo foi banco, o Taborda. Aí na minha banca... Amigões queridos aí também. O Taborda foi também banca? Se eu não me engano, foi banca também. Ele falou. Aí, cara, banca, você se inscreve lá, pô, e você ser avaliado é diferente, né? O Matheus Cury, será que foi banca também? Acho que não sei, também, cara. Eles estavam antigos, aí na minha banca, quem que colocaram? O Wallace. Olha, isso aqui. Paiva Martins Júnior. Gente boníssima, né? Mas cri-cri. Gente imagina, boa. eu não queria fazer demais, a banca com ele. Ser humano ímpar. Mas também cri-cri. E joga bola, né, Netinho? Joga bola tudo aqui, né? Craque de bola mesmo? Craque de bola. Vou lá Você, no eu sei clube, que é. Vou lá no clube aplaudir o Wallace. Aí ele na minha banca. Aí começa aquilo, né? Eu sou seu amigo, então eu preciso ser isento. Cara, eu tava mal no dia, com uma gripe. Não pode ser assim. Eu com uma gripe. Porra, ser isento. Aí ele, eu tenho que ser isento, imparcial, não sei o quê. Cara, o cara ficou me arguindo. Acho que foi 1h e 25 minutos, cara.
Eu não aguentava mais de dor no corpo, tossindo, espirrando e tal. E ele lá. Passou um mal perrengue. Mas, cara, tirando o couro. Eu falei, pô, não tô acreditando, Você tá fazendo cara. Você é meu amigo, né? Eu preferia Mas acho que ter ele fez sido. isso porque ele era teu amigo. Não, mas assim, eu fico até feliz, cara, hoje olhando para trás, porque assim demonstra imparcialidade mesmo, do que ser tendencioso e tal, né? Claro. Mas, e é legal também o concurso, porque é uma forma de legitimar, mostrar né? Claro. isenção. E assim, eu tive a minha prima lá durante muito tempo, a Renata, que nem você falou. E que não facilitou nada nesse Então sentido. tudo é complicado, né? Porque senão parece... Mas foi a melhor coisa que aconteceu. Não, foi. Hoje em dia foi até Não, para mas contar a outras história, tá? coisas, Pô, mas eu me lembro que no dia eu tava mal, sabe quando você tá gripado e louco para fazer logo? E aí tinha a lousa, você tinha que usar a lousa, fazer uma aula teste lá, mostrar como que você escreve para os alunos. Mas é bacana também, viu? Sim. É bacana. Uma experiência... E fala uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim. Eu gosto de escrever um pouco também. Não tenho, talvez, o dom que você tem, mas eu gosto e já fiz algumas crônicas, escrevi alguns artigos. Como é que você faz? Porque o teu processo é um processo que também, além de muita qualidade, precisa ter uma quantidade, né? Porque você tem prazos, você tem que entregar o texto, tem todo... E como que funciona isso para você? E só, antes de você responder, só também para deixar para todo mundo, o Paulo é novo, né? Vem de uma geração depois da nossa, e tá na Academia Santista de Letras também. Né? Então já emenda aí, falando da academia, como você entrou e também dos seus artigos semanais aí, todo sábado na Tribuna, que eu acompanho também direto aí. Roger, bem legal. É a coisa mais difícil que eu faço, de todas. Com a maior sinceridade aqui para o nosso podcast, a coisa mais sofrida que eu faço. Eu não sei como o Cassiano conseguiu escrever semanalmente durante 50 anos. Ficou o registro aqui, porque é muito difícil. Tem semana que você não tem a menor ideia do que você vai escrever. Além de você não ter a ideia, às vezes Quem disser que é fácil aqui... Tempo, porque se você quer fazer com qualidade a gente percebe que tem um trabalho todo, não é... Cara, você toma tempo, né? É um trabalho. A inspiração não é sempre que vem, é super complicado. Por isso que eu admiro muito quem consegue manter essa rotina. Então, Roger, eu tenho certeza que os seus textos são excelentes. Então, o que eu digo para uma pessoa que quer escrever uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você tem que ser piedoso com você mesmo, no sentido de não ser exigente demais. Porque se você for exigente demais, você não entrega. Se você for ler, eu leio, faço, e quando eu me dou por satisfeito, eu mando. De toda a matéria que eu produzi até agora, se eu falar para vocês que 90% eu considero mediano para baixo, é o que eu considero. Porque você só vai escrever aquele texto que você acha demais 5% do teu conteúdo. Então, quando você baixa o teu sarrafo pessoal, dando uma dica para quem quer escrever, você se liberta, você fica mais à vontade, no tocante à quantidade. Faz sentido. É por isso que se eu... Senão você fica muito crítico de você mesmo. Eu tinha uma dificuldade tremenda com isso. A dessa semana vai ser a 150ª semana, 150 textos seguidos. E se eu falar para você que eu tô seguro do que eu vou escrever essa semana, não tô. É muito difícil. E às vezes eu escrevo de uma maneira que eu não estou plenamente feliz e está tudo bem. Então, quando você se desprende disso, você consegue fazer o teu trabalho tranquilo. Eu escrevi algumas semanas no Diário do Litoral. Eles me convidaram também, era um artigo semanal. Não lembro se era toda terça ou toda quarta, mas como o Rogério disse, é muito difícil. Muito difícil. Porque às vezes não tem um tema na cidade, não tem um tema nacional que possa te dar um gancho para você escrever, né? Então realmente é bem complicado, cara. E é uma arte. Para quem gosta, e nós três gostamos, o operador do direito em si gosta, é complicado mesmo. Eu leio muito, né? Eu li muito, eu cresci lendo as colunas do Cassione, né? Então eu aprendi a ver, a ler como ele fazia e mesclar entre assuntos que são do cotidiano, quando o noticiário é muito bombado. Por exemplo, semana passada falou de eleições. Como é que eu não vou falar de eleição no sábado? Sai publicado no sábado e domingo uma eleição pegando fogo em São Paulo aqui.
Então, falou de eleições, mas tem vezes que eu falo coisas, encontro um amigo, por exemplo, eu posso falar do podcast, que a gente fala dois amigos, compartilhei minha vida e tal. Então, assim, mas o que eu digo para você, Rogério, que gosta de escrever e é bom nisso, cara, se desapega do negócio, escreve e manda bala. Assim, não fica se julgando, porque as pessoas não vão ver os defeitos que você tá vendo. Depois você sabe que eu escrevi vários artigos e, assim, me lembro raríssimos os artigos que eu escrevi, mas o que, assim, me empolgou mais e que teve mais repercussão foi uma vez que eu escrevi uma carta aberta ao meu avô, que já tinha falecido, falando da minha saudade, das lembranças. Então, o que você falou, não é só falar da área jurídica, né? Falar de tudo. Quem escreve toda semana... O texto que mais fez sucesso, que mais teve repercussão, professor Ivan da Silva, recebi centenas de mensagens, foi um texto chamado Vamos Brincar para Sempre, Filha. Que é um texto que eu sou filho único, e ela também. E num dia qualquer, eu vendo ela brincar, eu falei, eu gostaria de ter sido criança na sua idade com você, para poder brincar com você. Aí ela disse assim, mas nós vamos brincar para sempre, papai. Vamos estar sempre. Isso me emocionou muito, eu escrevi. Pô, bombou. Foi uma coisa simples do cotidiano que você tem com os teus filhos, que eu sei que você posta muita coisa bonita, você também tem. Então, assim, se arrepia, as pessoas se comunicam, porque todo mundo tem esse amor para dar de filho. Eu lembro de entendeu? Eu até tive a oportunidade de te mandar alguma coisa. Estava no grupo, acho que até do Zé. Você falou sobre a teoria das janelas quebradas. Quebradas, foi isso. E você colocou de uma forma que, para quem está mais acostumado, agora que de uns tempos para cá eu estou muito envolvido com o poder público, então você acaba acompanhando mais. E você colocou de uma forma muito didática. E aí eu até escrevi para você, eu falei, pô, você foi muito cirúrgico quando você apontou o problema. E é muito bacana isso, porque depois você consegue replicar para as outras pessoas, tem curiosidade para entender, então é muito bacana. Eu acho muito bacana, assim. Eu tenho uma coisa para dizer a respeito disso, ainda na esteira do que você me perguntou. E tem crítica também pra caramba. Tinha gente que entrava no site lá e escrevia um monte criticando. Normal. Mas aí, não tá nem aí. Não tô nem aí pra crítica, porque sempre vão ter pessoas para te criticar. Então é escrever, mandar bala e deixar de lado o crítico e vai em frente. Muito mais gente gosta da gente do que desgosta. E quem não gosta também pega a senha, entra na fila e vamos que vamos. Não, e sabe o que é engraçado? Acabou. O ser humano também tem muito disso. E aí serve para essa molecada mais nova, que com certeza muitos alunos nossos vão ver. Cara, às vezes você faz um artigo, uma fala, um podcast, e assim, 300 pessoas adoram, te elogiam e tal. Aí vem uma pessoa e critica. Cara, e aí você fica focado no cara que fez a crítica, né? Que reclamou, você quer brigar com o cara e tal. Cara, deixa o cara. Velho, eu tenho 300 gostaram e um não gostou, por que eu vou focar? Eu sou bem tranquilo com isso. A crítica... Eu sou muito crítico comigo mesmo, mas... A crítica vinda dos outros, eu sou... Vida que segue, vamos pra cima. Eu ignoro assim de um jeito... Isso aí. Mas antes de falar da academia, aí que eu queria falar com você também da Academia Santista de Letras, aí, que é um negócio muito bacana, eu queria um ponto que você tocou, cara, e eu queria te elogiar porque eu acho isso bonito. Eu tento fazer, não sei se eu consigo, mas, cara, eu vejo que você é um excelente pai, cara. Eu vejo, e eu tento ser, o Rogério também, cara, é um excelente pai. Aliás, você falou que escreve sempre, fez várias declarações já para Fabiana? Muitas. Quase que é um poeta, é uma poesia. Próxima vez que eu encontrá-lo, eu vou confirmar. Olha isso só a cariação. Mas eu confio em você. Não, vamos ligar agora. Isso eu confio em você. Complicou ele. Não, mas eu tenho certeza que sim. Mas brincadeira à parte, cara, ele também é um grande pai, vejo que agora que os filhos dele ficaram fora, ele sempre colocando saudade e tal da filha, agora do filho que tá fora tal. Mas, cara, eu vejo você também, cara, assim, você é um exemplo de pai, tá sempre com a tua filha, vejo sempre você brincando e tal. Ela acho que estuda no liceu, né? Não, agora ela mudou para a escola americana. Ah, tá. Agora estuda na escola americana. Eu via americana. sempre lá, que é onde meus filhos também estudaram a vida inteira. Mas estudou a vida inteira lá. E agora até por uma questão de proximidade e tudo, a filha filhos são a coisa mais importante que a gente... Quantos anos? Vai fazer 10 anos agora em dezembro. Que legal. Ela é o amor da minha vida, né? Não tenho que... A filha é uma coisa que... daria a minha vida 10 vezes. É coisa que você só aprende o significado do amor verdadeiro quando você tem
um filho. Falar, eu amo meu pai e a minha mãe, mas o pai e a mãe é diferente porque é um amor que a gente recebe. O filho é um amor que a gente dá. Então, quando a gente dá o amor, isso é muito mais marcante, pô. Você fica naquela sensação maravilhosa, né? Com certeza. Não, muito filho bom, muito bom. Como os caras falam, o amor fora do peito, né, cara? É uma coisa que não tem nem como explicar aqui pra vocês, meu. Eu já escrevi muito dela já. Escrevo muito. Só quem não tem mesmo que não dá nem para explicar para uma pessoa que ainda não teve filhos, não dá para você explicar como é que é que nem pai, que nem mãe, que nem namorada, mulher. É engraçado que a gente passa às vezes alguns valores, né, pela forma como a gente transmite as palavras, que a gente escutava dos pais, né? Em alguns questionamentos, imagina, a minha está com 17, vai fazer 18 agora, o meu menino Rafa tem 16. Então tem coisas que você precisa, né, orientar e às vezes falar não. Às vezes o não é importante também. Claro. E aí você vira e fala, não, um dia você vai ter filho. Hoje eu entendo meu pai e minha mãe, deixar um beijo para eles também. Eu já essa mesma sensação que você está tendo, esse sentimento que você está tendo agora com o papai, eu já tive. Pô, eu não quero nem imaginar quando eu for para ela ir para balada. Eu já tive com o vovô também. Para ir para balada. Os filhos de vocês já estão nessa fase, 15, 16, 17 anos. Caramba, as filhas, né? Caramba, agora vou buscar e vou levar. Vou falar, vou estar de pijama na porta da balada lá esperando. Pai, pelo amor de Deus, eu via isso, né, dos mais velhos, assim, eu falava, mas a gente na porta da Mitos ali. Nunca eu vou, hoje eu tô direto de pijama, parado na porta, um pouco mais pra frente, esperando. Ou indo ou voltando, acorda no meio da madrugada. E vai. Mas batata. Agora, Deus acaba sendo generoso com quem é um bom cidadão durante a infância, adolescência, que me deu 2 homens. Eu falei com o Julião isso outro dia. Falei, pô, 2 meninos. Aí você ali, né? Caramba. Vai ter que aturar agora. Tô com esses galãs da cidade, agora né? Eu tô com um dilema para viajar. Ela quer viajar com a família do menino, né? Do namoradinho, tudo. Falei, não, filha, não vai. Não, mas pai, não, filha, pro seu bem. Mas tem que... A gente fala brincando, cara. Eu tô te valorizando. Tu já teve uma conversa com ele, o Rogério já mostrou o revólver, falou... No revólver não, já fiz uma cara feia pra ele. Não, pra ele entender que... cara, mas é assim, a gente fala brincando, né? Eu falei brincando aqui, obviamente, claro. Cara. Mas eu não, tô falando. Não, mas quem tem filha não tá brincando, não. Você pode brincar, à vontade. É assim, o que eu acho que a gente torce é para ter uma pessoa legal do lado. Sim, né? Claro. Independente da natureza, igual foi a gente, vão ser os nossos filhos e depois netos e etc. Né? Tiver uma pessoa legal, isso que importa. Isso aqui é a torcida, né? Mas me conta aí um pouco aí, daqui a pouco a gente vai ter que finalizar aí, da Academia Santista. Essa história aí. Da imortalidade. Essa história da imortalidade. Olha, e você está com pessoas, pô, que eu gosto muito, né? O Eustácio. Então, o Eustácio era o presidente quando eu ingressei, agora tá a Scuri, que foi editora-chefe da Tribuna. A minha prima tá lá, eu acho, a Marília, não tá? Não está. Não, teve, eu não sei se foi o seu tio ou o seu pai que foram da Academia Santista de Letras, isso eu tenho certeza. Mas a Marília não, que eu saiba não. Com relação à Academia Santista de Letras, é um edital, é um processo público, né? E publicado em A Tribuna, no Jornal de Circulação, e você se inscreve. E o que acontece? O próprio Eustácio, enquanto presidente, a gente se conhecia, tinha uma relação boa com o Eustácio, tinha uma relação boa com alguns membros da Academia Santista de Letras, e eu acabei me inscrevendo, levando em conta as colunas que eu escrevo em A Tribuna, e acabei sendo escolhido para ingressar. E hoje nós estamos as cadeiras todas preenchidas, salvo engano, e foi um grande privilégio, né? Porque eu fui, salvo engano, mais uma vez o segundo mais jovem a entrar, agora superado pelo Léo Delfino, que entrou na sequência também, em razão do trabalho dele E como é que funciona? São reuniões mensais? Conta um pouco aí da história, como que é? Então, nós não temos um calendário oficial, inclusive uma das ideias agora da nova gestão é promover um encontro pelo menos trimestral. Nós temos a Semana Martins Fontes, que é a semana que está inclusive no calendário oficial da cidade. A Academia Santista de Letras é subsidiada pela prefeitura, ela tem um valor para poder manter a sua estrutura, porque ela, na verdade, leva o legado da cidade, da parte literária, cultural. Nós promovemos recentemente um convênio com o SESI para levar para a Zona Noroeste a Academia Santista de Letras, é um projeto nosso.
A academia não pode ficar encastelada na orla da praia, a gente tem que comunicar com toda a cidade. Ela é santista, ela não é simplesmente da praia. Então nós estamos levando palestras lá para mais de 1.700 crianças do SESI. Deixar meu abraço aqui para o Flávio Alvim, que é o coordenador geral lá do SESI, que abriu as portas para a gente. Então nós estamos fazendo vários trabalhos bastante interessantes com a cultura. E não tem um calendário oficial, apesar da gente estar sempre junto, o WhatsApp combina, a gente se encontra, toca os projetos, tem as comissões. Eu, por exemplo, sou o responsável, o diretor jurídico da Academia Santista de Letras. Então, tudo que for de legislação, eu cuido. E lá tem várias pessoas que a gente respeita muito, né, da área jurídica. Dr. Walter Teodósio, não sei se você chegou a conhecer, foi professor de Ciências Políticas da Unisantos. Dr. Gildo dos Santos, que está licenciado agora, mas é membro da Academia Santista de Letras, entre outros tantos juristas, né, que passam. O Dr. Walter de Carvalho foi membro da Academia Santista de Letras, Cleóbulo Amazonas do Ar, enfim, é uma história bastante bonita da nossa cidade. Que legal, bacana, cara. Parabéns, legal, parabéns. Legal. Você vê, assisti muito o júri do meu tio, e o meu tio era um grande poeta também, né? Ele gostava de... O Walter falava sempre do declamar e tal. Tinha uma que era de um cachorro, o veludo. Cara, ele parava para falar assim, ó. Ficava todo mundo babando, e ele declamando cachorro imundo, vagabundo, veludo e tal. Pô, era muito legal, cara. E o meu tio sempre gostou, né? E o Borba, que nós citamos que é um outro ser humano ímpar, né, cara? Ele também sempre gostava, né? Tem aquele defeitinho que é corintiano, né? E aí, como vocês? Já tá colocando como corintiano. Você pode arroz, você pode arroz, eu esqueci. Sou um corintiano. Quase. Aí, o Borba, eu assistia muito o júri dele, né? E então você vai pegando os trejeitos do cara, né? E ele falava para os jurados: jurado, você tem que ser como o grande poeta Martins Fontes. Poeta santista. O bom jurado é aquele que anda com a cabeça erguida, transparente, agindo de acordo com a sua consciência. Então os senhores têm que votar de acordo com a sua consciência, com ética, com respeito, aquilo tudo, né? E eu só pegava aquilo. Aí eu ia fazer júri com ele e falava a mesma coisa. Aí o senhor sempre usa os meus trocadilhos. Eu não sabia que eram seus, pensei que eram públicos. Você não copia, aí, às vezes a gente começava a discutir, né? No júri, aquela discussão de júri. E um grita de um lado, outro grita do outro, tal, não sei o quê. Falava, doutor Borba, tem um provérbio chinês que diz que quando o homem está com a razão, ele tem a fala tranquila. Quando ele começa a alterar a voz, é que ele começa a perder a razão. Ele é o que sempre falo isso! Eu falei, então, o senhor me ensinou. E eu estou usando porque o senhor perdeu a razão. Né? Cara, mas ele é o grande mestre de todos. Né? Ele é uma unanimidade, né? Ele é de um tempo que os advogados, os promotores, não que hoje não seja dessa maneira, mas nós tínhamos uma relação muito próxima. Eu peguei a reta final do Dr. Borba aqui no júri, os últimos 10 anos dele. Mas vocês, você, Ricardo, Eugênio, essa turma toda conviveu com ele. Cara, quantos anos, Betinho? E o júri? Mais de 20 anos. E aí o júri, mínimo. Altos quebra-pau no júri. E depois ia na Veva tomar café, então, comer pizza. Aí terminava o júri, tipo meia-noite, 1h da manhã. Aí terminava, ele, vamos no Almeida? No Almeida. Falei, vamos no Almeida. Aí eu e ele no Almeida, sentava eu e ele no Almeida. Daqui a pouco chegava algum jurado. Aí os caras estavam discutindo o dia inteiro, então aqui jantando no Almeida, os caras não entendiam, né? E aí eu finalizo com isso daqui, cara, eu sempre tive nítido, porque os meus professores me ensinaram, cara, as partes passam, o réu passa, a vítima passa, mas, o juiz, o promotor, você vai trabalhar todo sempre. Dia, você tem que ter respeito e, se possível, ser amigo dos caras. E é aquela relação profissional mesmo. Relação profissional, não dá pra brigar com os caras. Paulinho, cara, aproveita, deixa aí teu Instagram também, faz a propaganda aí, e de antemão, cara, só tenho que te agradecer, obrigado demais. Muito bacana. Cara, foi muito bacana, você sabe que eu sou seu fã, admirador, meu xará, lá na faculdade falam, Paulo Roberto, nem eu lembro que eu sou Paulo Roberto de vez em quando, né? Aí eu falo, não, é o Paulinho de Jesus, tal, brigadão, cara. Betinho, eu queria deixar registrado aqui o meu orgulho de estar aqui, nesse projeto sensacional, ser um dos primeiros aqui a estar no teu podcast. É uma honra mesmo, você é alguém que eu era estagiário, já acompanhava o teu trabalho. Obrigado. E aprendi muito com você, não só na academia, como também na docência, pela maneira como você é um professor querido entre os alunos. Isso faz parte do processo. Né? Você tem que ganhar a turma também. O Betinho é campeão. E por deixar registrado meu abraço para você aqui, meu beijão. Obrigado.
O Roger também é alguém que eu conheci de uns anos pra cá e foi uma amizade assim instantânea, um cara que eu tenho o maior orgulho de dizer que hoje é meu amigo. E, poxa, deixar meu abraço aqui pra vocês, deixar um abraço pra todo mundo. Meu Instagram que você falou, né? É @PauloRCJesus, Paulo de Jesus. Só me seguir lá e vão acompanhar tudo isso que a gente falou aqui. Legal. E na tribuna, todo sábado na tribuna. Tá publicado lá, eu disponibilizo o link também no Instagram, a tribuna também disponibiliza. E, pô, acompanhem aí, com certeza a gente faz tudo com bastante coração. É isso, feito com amor, com coração, com certeza obrigado é bem pela feito. presença. Roger, valeu, obrigado. Tamo junto, Bona. Tamo junto. Acho que é a dança do ventre. Eu vou deixar ficar um pouquinho mais fininho, eu preciso ficar mais seco. Quando eu ficar mais seco aí. Não, mas eu olhando aqui assim, eu falei, pô, esse é o cara. Tá fininho, pô. Tá bom. Valeu, gente. Obrigado aí, Tela VIP estúdio lindo, maravilhoso. Valeu, Diogo, Max, obrigado uma vez mais. Até semana que vem, se Deus quiser.